101.5, Frecaneca FM, eu sou Janaína Serra, esse é o Mamas, Minas e Manas, o programa que vai ao ar toda terça-feira na faixa mulher da Frecaneca FM, trazendo maternidades e infâncias para a pauta da Rádio Pública do Recife. Te convido a ficar com a gente por 1 hora, agora entre 2 e 3 horas. Te aviso que esse programa vai ao ar aqui na sintonia da 101.5 FM. Você pode ouvir a gente também pelo nosso site www.frecanecfm.org e pelo nosso canal do YouTube, youtube.com/frecanecfm. Bom, a gente avisou na semana passada que estávamos em transição de séries, né? Passamos de futuros possíveis, falamos sobre a importância das rodas, das redes de mulheres, da coletividade, e agora a gente vai falar, estamos em maio, vamos falar sobre saúde mental materna, vamos falar sobre histórias de mulheres mães. E eu estou aqui sempre muito feliz de receber minhas convidadas, eu sempre repito isso, mas é verdade, só vem aqui mulheres incríveis para partilhar com a gente, para ensinar, para aprender junto, para fazer essa troca que se faz entre mulheres, para fazer essa troca que se faz nas maternidades, nesse universo paralelo infinito que é a maternidade. Bom, estou aqui com Clarissa Mendonça e com Suelane Ribeiro. Clarissa está com a gente online, Suelane está aqui do meu ladinho, aqui no estúdio da Frecaneca FM. Vou apresentar, já estão com o microfone aberto, vou apresentar as duas e aí a gente vai chamando. E temos uma participação muito especial aqui também de Clarice, filha de Suelane, que está com a gente aqui no estúdio, porque é sobre isso, né? Exatamente. É sobre isso. Bom, vou começar com Clarissa. Clarissa é psicóloga, desde 2017 vem trabalhando na atenção à saúde mental de mulheres como psicoterapeuta. Atua através de uma perspectiva clínica que considera as relações entre adoecimento psíquico, raça, gênero e parentalidade. Uma mulher negra, mãe de um curumim de 10 anos. Compartilha vivências e reflexões na página Clarissa Mendonca, né? Para escrever no Instagram, Psi. Suelane Ribeiro, doutora em Teoria da Literatura, poeta, professora, bailarina, adoro, e ativista dos direitos humanos. Coautora, junto a Lenice Gomes, do audiolivro Infanto-Juvenil, Contos de Água e de Mata, Histórias da Tradição Oral Nordestina, financiado pela Lei Aldir Blanc, da Secretaria do Estado de Pernambuco, autora do livro Fruta Verde, Poemas para 40 Semanas, esse foi publicado em 2020 pela editora Castanha Mecânica. Possui antologias de poemas e contos com outras mulheres, além do livro infantil Os Cachinhos de Cecília, que está aqui. Seu mais novo livro é o Eu Me Vejo em Você, uma série de contos que retrata narrativas de mulheres mães. Boa tarde, Clarissa, boa tarde, Sui. Boa tarde. Boa tarde. Novamente com vocês. Agradeço também o convite mais uma vez de estar aqui. Tudo bom, eu estou em casa com vocês. Olha, a gente está aqui nesse maio furtacor, né, falando sobre saúde mental materna. É tão importante a gente trazer esse tema. Eu vou, assim, queria começar logo fazendo uma pergunta para vocês. Vocês acham que essa campanha ela é relativamente recente, né? Vocês têm ouvido mais falar, você, Clarissa, como profissional de saúde, Suelane como mãe, né, como uma mulher mãe, mas também como escritora, uma pessoa que tem um olhar mais, eu acho que apurado para as realidades, né, para outras realidades que não a sua. Mas vocês acham que tem mesmo assim sido mais falado, mais tratado, né, esse tema da saúde mental materna, ou isso faz parte também de uma bolha? Eu acho que faz parte de uma bolha. Apesar de que a gente que é mãe está sempre conversando, né, sobre a importância das redes e também de como é que essas redes elas corroboram para que a gente mantenha um mínimo, né, que é a nossa saúde mental, e essa saúde mental fazer com que a gente permaneça viva dentro desse espaço de realidades que são tão distintas, né? Então, por exemplo, a minha realidade como mulher branca, professora, é bem díspare de uma mãe negra que, independente da classe social, vai passar por situações de racismo cotidiano. E então é importante, né, a gente
se colocar nesse lugar também de escuta, e eu acredito que é difícil chegar com esse diálogo em regiões periféricas, por exemplo, mas ainda já existe esse movimento de cuidado também, mas ainda é bem distante do que seria o ideal. Certo, obrigada. Sim, concordo com o que a Suelane está trazendo, né, no sentido de que dentro do contexto que a gente vive, né, social, a gente ter campanhas como essas, a gente pode considerar um avanço, né, porque existe um silenciamento muito grande e estrutural, inclusive, desse sofrimento das mulheres, inclusive em relação à própria vivência, né, da maternidade. Mas se a gente for olhar o tamanho do rombo que né, um mês é pouco para a gente estar falando sobre a saúde mental, né, das mulheres, em especial ligado à saúde mental materna, né? Realmente é um tema que deveria estar o ano todo aí sendo debatido, né? Que realmente é algo que está no dia a dia de cada mulher, e os atravessamentos, né, de raça, de classe, também vão aprofundar ou não, né, esse sofrimento, mas é algo que está muito presente e é estrutural também da forma como a sociedade vai se organizando para que a gente exerça essa maternidade. O que vocês acham que mais compromete nossa saúde mental? O acúmulo de atividades. Aquele da resposta fácil, né? E fora que a gente carrega, né, indiretamente também o adesivo, né, de guerreira, mulher guerreira. Mulher que consegue, né, se renovar, se transformar. Não que isso não seja algo positivo, né? No entanto, a gente tem que ver o que é que atravessa, né, esse selo da mulher guerreira. A mulher que está cheia de atividades, que não consegue ter um final de semana, que não consegue cuidar de si, que adoece, que abre mão das suas individualidades e da sua identidade, né, para manter a gestão da casa, o cuidado com os filhos, as idas aos médicos, as terapias, os tratamentos. Então, esse selo de mulher guerreira, muitas vezes, ele é muito caro, né? É um tema muito caro, porque a gente acaba naturalizando os acúmulos, né, e a invisibilização de atividades, né, como as atividades domésticas, né? Como a gente tanto tem discutido, né, que o serviço doméstico é um serviço como qualquer outro, é um trabalho como qualquer outro, e a gente carrega o selo de guerreira. Deixe ela que ela é guerreira, ela consegue. Onde se cria um, se cria dois, onde se cria dois, se cria três. Eu criei 14 filhos, no meu tempo, na minha época, não era assim. Então, claro que, não invalidando, né, as experiências, né, de outras mulheres que conseguiram, né, superar muitas adversidades, mas é preciso olhar para cada individualidade, cada universo, cada experiência. E que, por mais que mulheres tenham, vou dar o exemplo da minha avó teve 14 filhos, minha mãe teve 2 filhos e eu tive uma filha. Então, veja a diferença, né, de quantitativo de crianças para cada uma criar. E hoje hoje não, né? Desde que eu me tornei mãe, que eu fico pensando como é que uma mulher conseguia cuidar de 14 crianças. Parir essas 14 crianças em casa, sem assistência, né, da família, sem rede de apoio, e dessas 14 crianças, a mortalidade materna não, de crianças acaba chegando até aí, porque desses 14, 6 crianças faleceram antes dos 2 anos, 6 bebês. Então, eu não consigo me imaginar com 3, imagina 14. Né? Então, quem são essas mulheres, né, que constroem essas histórias antes de nós, e quem são essas mulheres que continuam construindo essas histórias atualmente? E se a gente pensar, né, em saúde mental, a gente pode observar essa diferença entre sobreviver e bem viver, né? São histórias muito difíceis e que tudo bem, a pessoa ali sobreviveu a uma situação totalmente adversa, mas será mesmo que ela bem viveu no sentido de ela, ao fim da vida, por exemplo, perceber que ela explorou todas as potencialidades humanas dela, né?
existe esse acúmulo de tarefas, mas também um acúmulo de responsabilidades. E existe também uma exigência econômica, principalmente nesse tempo pós-pandêmico, né? Então, além de dar conta do lado da economia doméstica, também tem a exigência de trabalhar fora e de ser bem-sucedida. E esse selo de guerreira aí chega para algumas como uma grande culpa por não aguentar e não estar conseguindo dar conta desse ideal de guerreira, que é realmente um ideal, que nem sempre a gente vai, na maioria das vezes, estar conseguindo levar aí esses milhares de pratinhos aí que a gente vai tentando equilibrar, mas que na maioria das vezes mais da metade desses pratinhos caem ao chão, né? E eu acho que a culpa é um sentimento que está muito presente, né, nas mulheres e tem a ver também com essa relação entre a expectativa do que é ser mulher, ser guerreira e dar conta de certos ideais sociais e a realidade, né, de estar ali no dia a dia, vestindo a criança, fazendo comida, tendo que dar conta de ser uma mulher bem-sucedida no âmbito do trabalho. Ainda tem a vida fitness agora, né, que também está muito em voga, então tem toda uma pressão, ainda mais nessa sociedade que a gente está, que tem a questão do status, da performance, de estar ali mostrando a vida também, que vai gerando uma pressão a mais sobre a nossa vida, né, interna, do que a gente está vivendo, do que a gente está dando conta, milhares de comparações. Então, tudo isso vai afetando a saúde mental das mulheres de uma maneira muito importante. E aí, qual é a solução, né? É algo que a gente vai construindo no dia a dia e nesses debates está realmente refletindo o que é possível. Clarissa, você está falando e eu estou pensando, vocês duas trouxeram essa geração que tinha tantos filhos. Eu também venho dessa história. Minha avó materna teve 12, sendo que criou 9, né? E assim, se fala, tipo, porque um faleceu assim, outro de tal forma, e de uma forma também a invisibilizar essa dor, né? Desconsiderar essa dor. Todos, né, todo o trabalho e a dor também são invisibilizados. E da mesma forma, minha mãe teve 2 e eu tenho 1. E foi indo dessa forma, né, de diminuição da diminuição. natalidade. Para a gente dar Dá conta, né? Exatamente. Para dar conta. Tem um momento crítico, assim, que Clarice, agora eu te pergunto, em relação à saúde mental, existe um momento crítico na maternidade? Eu acho que são desafios ao longo de toda uma vida, né? Claro que tem o processo do nascimento em si, né, que é algo muito delicado também no corpo da mulher, mas também tem vários processos que são muito desafiadores, seja a partir ali do ninho vazio, né, quando os filhos também vão tomando seus rumos, o processo da adolescência também junto aos filhos, o próprio envelhecimento também da mulher enquanto mãe, né, vivenciar esses processos que são concomitantes também. Eu acho que eu poderia trazer assim um ponto específico, porque cada fase da vida e também tanto da mulher quanto da vida dos filhos vai trazendo desafios muito específicos e que são também muito ligados a essa construção social do que se espera da mulher a cada determinado ponto, né? E que isso vai gerando pressões diferentes e expectativas muitas vezes irreais, né, do que é possível dentro da realidade em si, de cada família, enfim, de cada vivência materna. Ô Sui, agora da sua fala, quando você traz essas histórias, né, fala de si, fala da sua família, eu queria que você falasse agora como escritora, estou aqui com Eu Me Vejo em Você, que é o mais recente livro da Suelane, que traz histórias, narrativas de mulheres mães, mas você já vem de Fruta Verde, por exemplo, falando sobre gestação e parto. Aí eu queria saber como que isso, em que momento você passa a observar observar a maternidade, se isso já vinha de antes, ou se de fato foi na sua maternidade,
queria que você falasse um pouco sobre esse seu olhar para a maternidade. Eu sim já observava a maternidade, mas não de uma forma como eu passei a olhar depois que eu fui mãe. E aquele ditado que a gente escuta, né? Quando você for mãe, você vai saber do que eu estou falando. Ele realmente ele não é só um ditado. Aí um ditado verdadeiro, né? Ele é a mais pura verdade, né? Minha mãe sempre dizia isso, ó, tá, quando você for mãe, você vai saber do que eu me refiro. E isso, de fato, né? Às vezes você fica pensando, rapaz, jogou uma praga em mim, minha mãe só pode. Mas realmente, eu acho que a gente precisa passar pela experiência da maternidade para vivenciar o que seria a maternidade. Claro que, como filha, a gente vivencia a maternidade, sim, como filha, mas não é sendo mãe. Não é? Então, a maternidade ela pode ser atravessada pelo olhar da avó, pelo olhar da filha, pelo olhar da mãe. E nesse livro, o Eu Me Vejo em Você, eu tento fazer isso. Eu tento colocar a maternidade por diversos olhares. O olhar da filha, que vislumbra a mãe, o olhar da mulher que é mãe, mas que não consegue criar seu filho é roubado, ele é levado por uma família que ela passa a vida inteira procurando essa filha. E essa história, inclusive, a que eu me refiro aqui, eu pego como mote uma história familiar de uma tia minha, irmã da minha mãe, inclusive, que me contava, quando eu era criança, que o desejo dela era encontrar a filha que ela havia perdido. E eu ficava me perguntando, mas como é que uma mãe, quando eu era criança, né? Como é que uma mãe perdeu a filha? E eu ficava imaginando várias histórias na minha cabeça, como é que se deu aquilo, e eu construí uma narrativa dentro do conto, né? O terceiro conto, que é o Juremar, que fala exatamente dessa mãe que procura essa filha, mas aí eu criei um cenário totalmente diferente, um final diferente, o que fizeram com a filha de forma diferente. Inclusive, até hoje, minha tia procura essa filha, que, segundo ela, o pai levou e ela não pôde criar, e ela não encontrou mais esse homem, e ela perdeu o contato, e ela não sabe o nome da menina, da filha. E eu ficava imaginando, né, histórias assim que me atravessam. Esse Juremar tem a ver também com a Jurema, com o mar, com a ancestralidade indígena. A minha avó materna, eu falei da minha avó materna com 14 filhos, e a minha avó paterna, ela teve 3 filhos, né? A última filha, ela faleceu depois de 15 dias, faleceu no pós-parto. E isso me atravessa muito porque ela faleceu assim devido a uma gripe. Então, você vê, né, o aumento da morte materna no pós-parto também há 50 anos, há 60 anos. Então, observar essas histórias familiares e também histórias de outras mulheres no dia a dia, assim, coisas que eu acho que precisavam ser ditas, né? Porque o trabalho do autor é exatamente assim, mimetizar uma realidade, né? O escritor, ele mimetiza, ele ficcionaliza, ele inventa. E essa invenção, muitas vezes, é confundida com as nossas histórias, né? E confunde porque a gente se vê na narrativa, a gente se encontra nela, mas isso não quer dizer que essas histórias sejam histórias reais. Então, para cada personagem, eu fui partindo de uma ótica diferente de observação, assim. Então, são muitas histórias, assim, histórias que eu ficava imaginando, se aquela mulher que tivesse recebido uma ajuda quando ela estava no cuidado com os filhos, será que a história dela não poderia ser diferente? Se aquela criança, que é uma criança trans, será que se ela tivesse sido bem recebida e acolhida por essa família, a história dela não seria diferente? Ela só seria acolhida pela avó e os pais dessa criança, e o pai que não acolheu, e a mãe que acolheu, mas recebia punição verbal, né, violência verbal do pai. Então, era a e se, né, sempre o e se. E se tivesse acontecido dessa forma, e se tivesse acontecido dessa maneira, será que essas histórias hoje não seriam diferentes? Então, muita gente pega o Eu Me Vejo em Você e diz assim, nossa, são histórias que muitas vezes, assim, eu preciso de um tempo para digeri-las. E, de fato,
porque o tema da maternidade não é um tema fácil de ser diluído na vida da gente. A gente precisa de um tempo para saber das nossas histórias, entender as nossas histórias e também ler e ouvir sobre histórias de outras mulheres, né? Mulheres e mulheridades. Então, como é que a gente se vê, né, dentro dessa outra também que reflete a nossa história? E acho que saúde mental tem tudo a ver com esse potencial de criar a si mesmo, né? E a arte é uma aliada muito grande no sentido de nos inspirar essa capacidade de imaginar realmente futuros que a gente gostaria de viver, que fazem a vida valer a pena, né? E que muitas vezes, quando a gente está no processo de adoecimento mental, a gente observa essa rigidez, essa incapacidade de esperançar, de imaginar o próprio futuro de uma maneira positiva e de uma maneira que você queira chegar lá, né? E o processo também do cuidado em saúde mental, seja na psicoterapia, seja com outras ferramentas, ele tem muito a ver com isso, de resgatar essa capacidade humana de imaginar e, a partir da imaginação, a gente criar o futuro, né? Que às vezes a gente está numa situação tão difícil, tão aterradora, que a gente simplesmente estagna ali nessa capacidade de pensar o que é que a gente gostaria e o que é que a gente pode criativamente fazer para solucionar alguns problemas, algumas questões que estão ali no nosso cotidiano, impedindo que a gente veja sentido na vida, muitas vezes, né, ou tenha um bem viver, que é justamente essa capacidade de estar ali explorando as nossas potências humanas. Ô, Clarissa, quando a gente está cuidando de uma criança, a gente está cuidando da gente, assim, é sempre isso, das nossas dores, das nossas feridas, de como a gente gostaria que tivesse sido. Tem esse caminho? Sim, porque assim, socialmente é nos colocado essa incumbência de cuidar da criança, mas é diferente, por exemplo, de uma professora que está ali cuidando, né, que tem um tempo restrito e que não é colocado a ela, por exemplo, a responsabilidade sobre o futuro daquele ser humano, né? Existe um olhar, né, sobre aquela criança que nos coloca muito como responsáveis sobre o que vai acontecer, né, com ela. Então, isso também traz um peso a mais nesse processo de estar ali fazendo a manutenção da vida cotidiana. E isso também é algo que é culturalmente construído, né? Porque em outras sociedades não se entende essa responsabilidade apenas em uma pessoa, né? Entende uma responsabilidade também comunitária. Então, é interessante olhar esse viés cultural para a gente entender também que esse processo que gera um peso também é uma construção e por isso também pode ser reconstruída, de alguma maneira tensionada, e isso se faz também a partir dessa reflexão, desse diálogo com outras mulheres, com outras pessoas que estão vivenciando algo semelhante. E Mas, a gente faz isso também pensando na nossa infância. Eu uma vez conversei com a Dé Bastos, ela tem um perfil no Instagram chamado Criando Crianças Pretas, ainda não sei se mantém o mesmo nome. E aí a gente... Eu queria, eram coisas que eu vejo, assim, ela como mulher, né, já como mãe, via de outra forma, né, o que ela gostaria que tivesse sido feito, e ela sim, tentando fazer, e com certeza a criança dela, se não me engano, um menino, vai ter outra visão, né, outras necessidades também quando for adulto. E isso, acho que... essa reparação, né, da nossa própria criança interior, de alguma maneira, a gente fica muito próxima a ela quando a gente está junto de outras crianças, e em especial dos nossos filhos, né? Então, sem dúvida, a gente projeta ali experiências que a gente gostaria de ter tido, e isso tem um lado muito positivo, no sentido realmente de a gente talvez fazer um avanço no sentido geracional, né, de não talvez cometer os mesmos erros, as mesmas violências que nos foram infringidas de alguma maneira, mas é algo também a gente atentar, né, ficar consciente dessas projeções também, para que não se tornem pesos, né, para esse ser humano ali que está
se desenvolvendo e que tem outras necessidades que talvez não sejam as mesmas nossas, porque em outro contexto, em outro tempo, né? E aí esse olhar mais consciente também é importante, né, nesse processo do maternar, de entender o que é uma expectativa sua a partir do que você não viveu, né, e o que de fato é uma necessidade do teu filho ali, presente, real, né, que também é bem diferente da expectativa, muitas vezes, que a gente cria sobre os nossos filhos, sobre aquela criança, que também é atravessado por vários fatores sociais, né, de gênero. Suelane, será que você lembra de algum poema? Eu queria te pedir para ler para a gente. Então, né, tá aqui, eu me vejo em você, mas eu queria te pedir também, se for possível, que você declame algum do Fruta Verde. Tem na cabeça? A gente não tá com ele aqui, né? Eu não tô com ele Aquela, aqui. né, assim, né? Na hora. Na hora. Mas eu posso depois pegar aqui, eu tenho ele no celular. Eu posso dar uma lida. Tá bom. Pode ser. Engraçado, né? Eu sou uma poeta que não memorizo poemas, a não ser que eu me prepare para um recital, aí eu vou memorizar. Mas isso é interessante, porque você não é a primeira pessoa que me pergunta isso e pede, né, para eu declamar. Eu disse, não, peraí, aguarda um pouquinho que eu vou aqui pegar minha colinha. Aí a colinha sempre é um livro. Oh, aí, como eu não estou com livro hoje, eu pego no telefone mesmo, então, eu posso vamos fazer pegar. assim. Eu vou te pedir para pegar a sua cola enquanto eu faço uma pergunta para Clarissa. Aí a gente. Tá bem. E, Tá. claro, você comenta também que eu vou perguntar aqui para. É esse aqui? É. Tá aqui do meu lado. Peraí. Ô, Clarissa, você, quando se apresenta, você fala, ó, relações entre adoecimento psíquico, raça, gênero e parentalidade. Queria que você costurasse essa relação aqui para gente, para depois Suelane falar dessa costura que ela faz também no livro. Sim, e de alguma maneira a forma como a gente vai construindo, né, a parentalidade, né, ter esse cuidado com a nova geração, né, de alguma maneira, nesse momento social que a gente vive, ela está muito focada nessa díade, né, dessa família ali nuclear, do pai, da mãe, e certamente a mãe muito mais central nesse processo. E entendendo que isso é uma construção social, né, que tem a ver totalmente com o capitalismo se organiza, porque ele vai trazendo oportunidades de ascensão social, mas são oportunidades desiguais para homens e mulheres, né? De alguma maneira, os homens só conseguem essa ascensão porque existe a mulher ali, de alguma maneira, lidando com outro aspecto da vida que também é fundamental e que dá a base para que isso possa acontecer. E à medida que a gente vai avançando, né, nesse processo social, vai ficando uma tensão muito grande, em especial para as mulheres que acabam acumulando, né, essas tarefas que têm a ver com a economia ali doméstica, da manutenção do lar e também do cuidado com as novas gerações, centralizado muito nelas, e ao mesmo tempo vai começando esse processo de abertura para que a mulher vá pertencendo a outros espaços sociais, mas que não existiu um equilíbrio do homem também adentrar o espaço doméstico e se responsabilizar pela criação das novas gerações. Então, esse descompasso, ele é muito grande. À medida que a mulher ela entra no processo do mundo externo que era dito para os homens, mas os homens não entram necessariamente nesse mundo doméstico e da criação dos filhos que era dito feminino. Então, esse descompasso vai gerar, sem dúvida, uma sobrecarga das mulheres. E a gente pode até falar do burnout materno, né, que é um termo que tem se trazido, porque é algo que não é uma conta que não fecha, não tem como a gente dar conta desse processo se os homens também não se chegarem para ocupar esses espaços relativos ao ambiente doméstico, ao ambiente da criação dos filhos. E aí é muito delicado porque quem está em privilégio
geralmente têm uma dificuldade maior de abrir mão, né, desse privilégio. Então, de uma certa maneira, para nós fica muito mais claro e urgente, porque a gente está do lado que está, vamos dizer assim, sofrendo diretamente em nossa saúde mental, mas que está totalmente interligada à saúde orgânica. Então, isso adoece as mulheres não só no termo da ansiedade e da depressão, mas vai somatizando outras questões no corpo físico também, né? Então, é um nível de adoecimento muito mais profundo do que a gente pode imaginar. E, para eles, fica mais resistente essa chegada do lado de cá. Alguns homens já têm feito esse processo, mas ainda é insuficiente para a gente pensar num equilíbrio, numa equidade melhor entre esses papéis sociais, que não necessariamente precisam estar colados no ser homem ou ser mulher, né? Isso tem muito a ver com a cultura e a forma como a gente construiu isso, né? Porque se a gente olhar o exemplo de outras sociedades, as organizações são diversas. Então, a gente não pode biologicizar isso, né? Trazer como se fosse colado a uma corporidade. Tá aqui, tá dito. É interessante como essa questão da parentalidade, ela é alimentada, inclusive, culturalmente, né, em nossa sociedade, como se o cuidado das crianças, né, e não só o cuidado, né, mas também a educação dessa criança. Eu sou professora também, e muitas vezes quando um estudante está dando trabalho, precisa fazer um comunicado, não é, para a gestão da escola, entrar em contato, a gente sempre escuta que vem até dos alunos mesmo, né, dos próprios alunos, olha, a professora vai falar com sua mãe, não é? Como se a educação desse menino, dessa menina, fosse especialmente vinculada à mãe. Ou então, olha, a tua mãe está aí, ela vai te dar um sermão, ou então a mãe já não consegue dar jeito, e eu sempre me pergunto, né, eu sempre falo, e cadê o pai? Não é? Claro que falar e cadê o pai para um adolescente, a gente tem que ter muito cuidado antes de perguntar isso, para também não chegar em um outro lugar aí, em ativar alguns gatilhos, porque uma boa parte dessas crianças, elas não têm De pai, fato, não possuem não tem pai, presença. né? Não tem a presença paterna, não tem registro, não tem o nome do pai no registro, não conhecem o pai. E a mãe, ela exerce um papel ali social, não só da educação, mas da própria guerreira, que é o que traz a gente para o início, né, dessa discussão, que essa mulher guerreira, ela tem que carregar, inclusive, uma paternidade que não é dela. Eu não sei se vocês já viram essa expressão, né? Hoje quando é dia dos pais, hoje é dia das pães. Não sei se vocês já viram isso, né? Muita gente publica isso no Instagram, principalmente quem não tem o nome do pai registrado, quem não tem a presença paterna. Não é dia dos pães, é dia dos pais. E se não tem pai é porque ele não apareceu. A mãe, ela está sobrecarregada de atividades. Então, a atividade é da mãe, ela não tem que ocupar o espaço do pai. Ela pode, impossível ocupar esse espaço. Então, a gente também não pode naturalizar que esses acúmulos, né, de atividades para essas mulheres, e a gente também não endereçar e não responsabilizar esses homens por algo que eles devem fazer, que eles devem estar atentos, né, ao cuidado das crianças, né, não apenas, né, só pegar o menino no final de semana, tirar uma foto e postar na rede social, né, paternidade não é isso, né, criação de filhos não é isso. Então, vai muito mais além do que a gente pensa que é só aquele encontro. Não, tem que estar junto, tem que perguntar como é que tá a atividade, como é que não está, se está precisando de alguma coisa, né? Gerenciar, não é? A vida da gente é dessa forma, porque a dos nossos filhos, né? Não vai ser diferente. Eu achei aqui o poema, viu, Janaína? Achou? Então vamos. Olha, o livro foi um livro editado, né, pela editora Castanha Mecânica, que é uma editora daqui de Recife, né, o Fred Caju é a pessoa responsável, né, por essa edição. Também teve aqui o trabalho da companheira dele, né, a Raíza, aliás, com Z, e eu gosto muito desse poema aqui, porque ele faz uma alusão ao momento não do nascimento em si, mas o pré-nascimento, porque o livro, ele basicamente todo, ele vai construir
uma tessitura poética que vai prever o nascimento. Então, antes desse nascimento acontecer, então eu vou lá, aqui abrir aspas para o poema. O ventre pulsava corroendo as entranhas, diluindo a espera de meses. O frescor de lavanda acalmava as próximas horas, anunciando o longo dia. O vaso reluzia encarnado, cor de mamãe Ançã. O suor lavava a face, se misturava com um pequeno rio entre as pernas. Era noite de lua cheia, eu engolia o mundo com as minhas dores. O tempo seguia para o fluxo natural da vida. Coroaste dentro de mim. Que é o momento que antecede, né, a coroação da minha filha. É claro, né, um texto ficcional, que não foi sobre o parto. No caso, foi dessa forma, não, ele foi criado. E esse momento, para mim, ele foi criado na minha cabeça dessa maneira, mas na realidade foi totalmente diferente, né? O momento que Clarice coroou foi um momento que eu já tinha dito assim para a enfermeira, eu não aguento mais. Socorro, me ajuda, eu quero ir embora. E eu estava querendo ir embora do hospital. E sabe que a gente que é doula, né, sabe que quando a mulher diz assim, eu não aguento mais, é que está próximo de nascer. Quando ela diz, ai, não aguento mais, quero fugir, a gente já sabe que, epa, vamos preparar que está chegando. Eu ouvi esse relato, eu fiz uma entrevista com Dona Prazeres, estava com Dona Prazeres, Naninha, com Edileuza também, e aí elas falaram isso, né? Falou assim, a hora é quando a mulher fala, eu não aguento mais. E aí entrevistei uma outra parteira, Dani, e ela fez o próprio parto. E ela contando que chegou um momento que ela não sabia mais o que fazer, e ela assim, é agora, né? Assim, porque é agora que eu não aguento mais. Aí ela buscou aquilo, falou assim, não, então é agora. É agora. Falta um verbo, falta 2 verbos, eu vou morrer. Pronto, eu vou morrer, eu vou agora, eu vou embora. Então, é isso. Foi esse momento e eu lembro como se fosse hoje, né? A doula estava comigo também. A enfermeira, ela disse, vamos fazer uma última tentativa. Aí eu, tá certo, tá? Eu não tinha nem, assim, o que dissessem assim para mim, eles vão fazer uma última tentativa, a gente vai fazer um movimento na tua perna e quando a gente subir e descer essa perna, ela vai coroar, e de fato, ela coroou e aí a gente tem aquela memória de novela, que quando a criança coroa, ela vai nascer, e não é assim tão rápido. E eu ficava pensando na cena da novela, quando ela falou coroou, eu disse, pronto, ela vai nascer. Mas ela ainda demorou para nascer, não é igual a cena de novela, não é igual aquilo que a gente imagina. A cabecinha estava lá coroando, mas a danada da Clarice demorou, viu, para nascer, mas deu tudo certo e graças ao apoio de outras mulheres que estavam ali comigo e que me passaram segurança e disseram, não, é agora, é isso, né, vamos fazer a última tentativa, e a última tentativa deu certo, né, então, ainda bem. Maravilha, né, esse parto como uma experiência mesmo de quase morte, né, uma experiência que tem um elemento muito espiritual, né, muito grande da gente estar recebendo, né, aquele novo ser ali, e que é muito bonito, né, de ver esse processo acontecendo e as mulheres podendo ter consciência também e estarem presentes, né, nesse momento. E também elaborando ele depois, né, porque são tantas coisas que vão acontecendo que também é necessário, né, seja num parto que cumpriu as expectativas aí da mulher, ou num parto que foi totalmente surpreendente, de alguma maneira ela também ter esse apoio social para elaborar essa experiência que é totalmente intensa, né, e profunda. E muito simbólico, né, quando você fala dessa morte, né? Sim. Celane, então, essas experiências, você trouxe agora, já trouxe o tema, né? Já fez o elo aqui. Não foi a sua experiência, né, que você narrou ali, que poetizou, e agora eu me vejo em você.
Vamos falar sobre ele, quem te inspirou, que histórias são essas? Já estou te entregando aqui para você escolher depois para ler algum trecho para a gente, um texto inteiro, a sua escolha. Mas quem são essas mulheres? O que te moveu a escrever esse livro? Ai, Jana, eu fico pensando muito, assim, eu falo isso vez ou outra, assim, dá umas despirocada em mim, eu fico falando, né, na escola. Ah, se eu pudesse, eu só vivia de literatura. Ah, se eu pudesse, eu só vivia produzindo livro o tempo todo. Mas a vida é uma coisa, a realidade, o sonho é uma coisa, a realidade é outra. Então, assim, eu passo uma boa parte do meu tempo, assim, do meu dia, também captando histórias. Então, pronto, vou dar um exemplo. Você vai, sei lá, pegar um avião, você vai no aeroporto. Aí você está lá no aeroporto, você vê pessoas chegando e pessoas partindo. Nessas chegadas e partidas, há famílias, há pessoas sozinhas, há pessoas que vão em dupla, em trio, todo mundo junto. E eu sempre fico observando, pronto, vou viajar, observo esse movimento, né, dessas pessoas num aeroporto, numa estação de rodoviária, no trânsito diário, na ida à escola, vou levar minha filha à escola, observo isso, estou no grupo das mães da escola, da sala da minha filha, observo como se dá essa relação das crianças, das avós com as crianças, do cuidado com as crianças. Então, o que me faz escrever o livro é estar atenta ao cotidiano. Mas eu ando atenta ao cotidiano, não é de muitas histórias, eu ando atenta ao cotidiano da vida das pessoas mais simples, assim. Então, eu gosto muito de observar a simplicidade das pessoas, como elas lidam, não é, com a vida. Então, isso para mim é sempre tecido narrativo para se criar, para se construir, para inventar histórias, criar histórias. Então, as histórias da minha família também eu fico rememorando, fico pensando, e se fizesse isso? E se tivesse sido daquela maneira? Não é? E se alguém tivesse cuidado da minha avó quando ela pariu, será que ela hoje não estava aí para a gente para contar a história? Será que ela tivesse tido um acolhimento nesse pós-parto? Ela estaria com a gente aqui até hoje? Então, o que é que ela deixou? O que é que ela representa? O que é que ela é? Então, tudo isso para mim é pano para poesia, pano para conto, pano para romance. Então, eu estou sempre observando essa simplicidade que cada um carrega dentro de si. Linda. Fala um pouco agora do livro, do lançamento. O lançamento inicial desse livro, ele aconteceu em janeiro, lá na Biblioteca Pública do Recife. Essa parceria que eu estou fazendo é com a editora Fazejo, que inclusive eu acho o título da editora maravilhoso. Maravilhoso, tá? Pensando nisso. Então, essa pessoa aqui que edita o livro, que é o Henrique, que também é ator e também é professor da rede estadual de Pernambuco, ele foi meu aluno na faculdade que eu licenciava, que era a Facho, em Olinda, e desde que ele entrou no curso de letras, que ele tinha um desejo muito grande por escrever e para editar, e ele se disponibilizou um período antes da pandemia, inclusive no ano da pandemia, no ano 2020, a fazer uma edição de uma revista do curso de letras. E eu achei incrível, né, aquele processo editorial, e eu sempre ficava pensando, poxa, mas não é que se ele, né, seguisse essa carreira ia dar bem para ele. E depois ele chega para mim e fala, professora, eu estou agora com editora. Aí eu disse, Aí mandei para ele meu texto, ele gostou muito, disse que leu assim, num respiro só, as histórias, querendo saber como é que seria a próxima história, porque são contos curtos. E ele veio com essa proposta da gente publicar lá na Biblioteca Pública e trazendo aí para vocês uma oportunidade de uma editora que é de Igaraçu, Joséildo Henrique, ele é de Igaraçu, e com esse tema Fazejo, o artista que ilustra a capa, né, o Hélio, também trabalha em parceria com Joséildo, e a gente vem pensando assim como trazer a maternidade, né, de diversas óticas, né, seja da mulher
da mulher que tem a sua rede de apoio para a mulher que não tem, da mulher periférica, da mulher que socialmente, numa classe social, está no nível de superioridade maior, mas que também enfrenta, né, outros desafios com a maternidade. Então, é um trabalho, assim, de recolhimento que toca, sabe? Eu acho que tem que tocar. E acho bonito o livro, a gente estava falando disso semana passada, que esse Eu Me Vejo em Você, né? Com todas as nossas diferenças, a gente, vamos pensar na interseccionalidade, enfim, todas as diferenças, né? Que temos, mas tem algo ali, né? Qual é esse algo que faz a gente se conectar umas às outras? E aí esse Eu Me Vejo em Você me faz pensar nisso. Né? Achei lindo. Posso ler um Então, pode trechinho? ler. Eu vou ler aqui um trechinho da página 25. O nome do conto é o Juremar. Eu coloquei aqui a foto da minha avó. Uma das poucas fotos que a gente tem da minha avó paterna, que é Dona Rosa. E eu também pedi, né, a José Hildo para ver a possibilidade de inserir imagem em cada conto, né? Então, ao longo assim da minha vida eu vou fotografando algumas coisas, né? Porque eu também, minha gente, eu tenho uma relação muito íntima com a fotografia, também paquero e fleto com a fotografia, gosto muito, então eu fiz um trabalho também aqui semiótico de fazer uma ligação, né, das imagens com as histórias. Então, o trecho diz assim: a barriga crescia, os vizinhos se afastavam, as fofocas da cidade pequena já corriam pelos 7 canos da zona da mata. Jurema costurava os silêncios de uma mãe solo, ignorada por quem a rodeava. Sozinha de si, teceu o enxoval da sua cria com um pouco material que ganhou das colegas de turma. Em seu peito jorravam mágoas incontornáveis, lembranças do homem que amou, dos beijos quentes na despensa da escola, da surra que levou da mãe, da indiferença de seu pai. Imaginava que a qualquer momento poderia desaparecer. Ninguém sentiria sua falta. A ausência também mata. Forte, fazendo nossa, e a gente vai trazendo esse tema, né, de maternidades invisibilizadas. Hoje já é nosso caminho, né, falando de saúde mental, a própria maternidade invisibilizada, né? Olha, eu vou te pedir para ler mais um trecho antes da gente continuar, para encerrar o programa, mas queria fazer uma pergunta para vocês. Eu queria saber o que vocês aprenderam, né, na maternidade, nesse compartilhar aqui com outras mulheres, que seja da família, que seja essas mulheres aqui, né, que você se inspira e recria. Clarissa, no seu atendimento também, nas suas relações. Como que isso transformou vocês e o que vocês gostariam de compartilhar a partir disso? Acho que à medida que a gente vai tendo contato, né, com as histórias de outras mulheres, seja através da própria arte, da literatura, seja nesse fazer clínico, né, que é meu ofício, e aí também eu me ponho a escutar diversas histórias por dentro, né, muitas vezes, de um lugar muito íntimo. Eu acho que a gente vai entendendo esse sofrimento de alguma maneira que acontece a partir desse lidar com essa intersecção, né, da sociedade, que vai realmente colocando desafios, às vezes, indissolúveis, de alguma maneira entender esse processo, a partir do compartilhar, entender que não é só nosso, porque existe um silenciamento muito grande das experiências, como se fosse algo que fosse incomum ou que fosse só conosco, né? E à medida que a gente vai tendo acesso a essas outras narrativas, a gente entende que não só somos nós que somos interpeladas por isso, né? Que de alguma maneira é algo muito coletivo e que ao mesmo tempo existem outras criando soluções e que a gente pode também se inspirar
nessa vida umas das outras para ir criando as nossas próprias, né, que são sempre muito peculiares e muito, enfim, da potencialidade de criar a si mesma, né, de alguma maneira. Eu acho que esse olhar que vai trazendo a compassividade para a nossa própria experiência, para que a gente não seja tão dura, né, não seja sequestrada pela culpa. Eu acho que à medida que a gente vai entrando em contato com essas experiências de outras mulheres, a gente vai percebendo essa humanidade que nos atravessa e a gente vai conseguindo ter um olhar mais compassivo, seja para nós mesmos, seja para o outro. Acho que essa palavra da compaixão para nossas próprias experiências, para as experiências das outras, é algo que fica muito forte para mim quando você traz essa questão. Obrigada, Clarissa. Suelane. Eu acho que o que a maternidade é, para mim, é a oportunidade de ser outra pessoa hoje. Eu me vejo em outro lugar, porque eu consigo ter uma sororidade pela maternidade que antes, o fato de não ser mãe, esse lugar não chegava a mim, porque eu não conhecia. Então, hoje eu me vejo nesse espaço assim de conseguir dialogar, inclusive melhor com a minha mãe, porque eu também me vejo nela em muitas situações e criar não é fácil. É muito desafiador e muitas vezes quando a gente tem muitos desafios, a gente chega para a mãe e fala, eu era assim? será que eu era dessa forma, desse jeito? E aí eu falo assim, né? Eu me lembro que eu não era assim, ela não era nada, era. Então, de tentar não repetir alguns erros do passado e tentar construir novas histórias. É claro, sem o viés da culpa, né? Que é algo muito importante que a Clarissa falou. E eu acho que é a primeira coisa que toca, né, no sentimento materno hoje, que é uma herança do patriarcado que a gente tem, que a gente carrega, é a culpa. Quando algo não dá certo, quando a gente se compara com outras mulheres que aparentemente, né, têm uma carreira de sucesso, uma criação de filhos de sucesso, a gente diz, nossa, onde foi que eu errei? Então, essa meia-culpa que a gente faz é consequência de uma sociedade que não acolhe mulheres mães, infelizmente. Então, ainda bem que a gente está abrindo debate para isso, ainda bem que a gente está falando sobre isso, ainda bem que a gente partilha dores, mas também a gente partilha conquistas, né? E é muito importante essa partilha de conquista, porque faz com que outras mulheres esperancem e vejam que desafios eles aparecem, né? Esses pedregulhos aí, como já bem dizia Drummond, né? Tinha uma pedra no meio do caminho, sempre vai ter uma. Mas vamos ver como é que a gente se junta para tirar ela dali. Então, isso é muito importante. Viver com mais saúde, né? Viver com mais saúde. Viver com mais saúde, que inclusive eu não trouxe esse tema, era alguma coisa que eu gostaria que a gente pudesse também falar, que é repercussão. A gente está falando de saúde mental materna e como ela pode repercutir nas crianças, né? Então, assim, quando eu te perguntei, Clarissa, e a Suelane trouxe isso agora também, né, da gente estar fazendo essa relação, quer dizer, você tem a possibilidade de entender quem veio antes, né, falando de uma forma mais direta, né, da relação mais direta da mãe, tentando ali, através da criança, fazer diferente, né, dando esse passo geracional, né, como trouxe Clarissa, mas a gente se cuida, está cuidando de quem está vindo ali, né? Eu acho que ter consciência disso, inclusive para buscar e exigir, né, de alguma forma, com grupos, que a gente tenha políticas públicas de atendimento à saúde mental materna, é um passo importantíssimo. Sim. Não só voltado para a saúde mental materna, né, mas também o acolhimento das crianças, né, porque uma sociedade também que não se preocupa com creche, com horários flexíveis,
né, com uma cidade que acolhe as crianças, ela também é uma sociedade que está escanteando as mulheres, né, se a gente pensar que elas são as principais responsáveis por essas novas gerações, né. Então, não só o foco na saúde mental materna, que é fundamental, mas também essa possibilidade de que essa responsabilidade pela criação das novas gerações não seja só em casa com as mulheres, né? Que existam estruturas sociais para receber as crianças, para que a gente possa organizar os nossos horários a partir também da experiência do maternar, que é muito específica para cada família também. Então, de alguma maneira, tem a ver não só com as mulheres, as mães, mas também esse acolhimento à infância, como uma fase da vida fundamental e que precisa ter a responsabilidade partilhada também no nível do Estado, né? Não só na intimidade daquela família ali nuclear. Certo. Vamos encerrar com leitura? Vamos. Acabei pensando aqui, Clarissa tocou em uma coisa que eu vou falar rapidinho. Não, pode falar. Você viu que eu nem ia mais trazer esse tema, mas é que vocês falaram, eu pensei, não posso deixar de falar. De finalizar Temos com uns ele. Minutinhos Temos aqui. uns minutinhos. Quando eu até escrevi um poema sobre isso no meu livro Fruta Verde, porque quando minha filha nasceu, e eu fiquei ali um tempo, né, enclausurada em casa, só saía para levá-la à pediatra, né, para fazer o acompanhamento. E depois, quando eu comecei a sair com ela, foi que eu percebi, inclusive, que a maioria dos espaços que eu frequentava, se eu vou falar assim, a maioria não, vou falar 95% dos espaços que eu frequentava não tinha o lugar, né, para trocar o bebê. Uhum. Aí eu ficava pensando, eu vou colocar essa menina onde para trocar a fralda? Então, eu andava, né, com aquele trocador portátil que a gente coloca em qualquer lugar, mas aquilo é extremamente, assim, desconfortável para a criança, inseguro, porque se o bebê vira ali, cai, acontece um acidente. Então, eu fiquei pensando, essa sociedade, ela quer que a gente, que tenha os nossos bebês, ela quer que a gente fique em casa até a criança andar. Porque ela não pensa assim, no mínimo que... Então, aí, depois desse período, né, de escrita do livro, eu comecei a observar que alguns lugares começaram, aí eu vou falar mais de shopping centers, né? De um modo geral, assim, começaram a incluir um espaço família. Uhum. E aí, nesse espaço família, tem um lugar para amamentação, para troca de fraldas, que é massa isso, né? Que é massa que conseguiu chegar, mas não são todos os espaços que pensam, né? Pelo menos um lugarzinho para trocar, né? Um fraudáriozinho pequenininho, você coloca macio, ali, né? Macio, para colocar a criança, para não ter que colocar em cima de uma mesa. Ou então, eu ficava pensando, mas não é uma mão de obra, porque nem todo bebê ele é quieto, tem bebê que se mexe muito. Então, imagina, né? Você normalmente está com uma bolsa do tamanho da casa, né? Uma bolsa do tamanho da casa ali do lado, com tudo, né? Então, é importante, né, que as cidades saibam também acolher essas infâncias, né? E entendam que as infâncias, elas são distintas, né? A criança que vai gostar de montar brinquedo, mas a criança que vai querer fazer um desenho, fazer uma pintura, se divertir de outra forma. Tem criança que é arteira, então também acolher essas individualidades dessas crianças, ao invés de sempre olhar com o olhar do julgamento e de classificar como uma criança mal educada. Inclusive, isso é bastante importante lembrar. Bom, cuidando da saúde mental de crianças e das mulheres. E das mães. mulheres, né? E, Cuidar. consequentemente, cuida também das mulheres, né? Isso. Bom, eu vou continuar aqui com o Juremar, que foi onde eu parei, o Ausência Também Mata, e eu vou só ler mais um parágrafo. Então, assim. Era tempo de queimada da cana. As fuligens rodopiavam no céu em busca do inalcançável. Clamava por uma parteira. Era tempo de dar à luz. Rebolava ao redor da casa, feita de barro. Chão de terra seca. Pássaros em fuga. Animais temendo o fogo que corroía quem passava por perto. Nasceu uma menina em meio ao caos das emoções. Toalha na testa, abraço apertado, cuidado com a nova vida. Precisava dormir, descansar a luta solitária de tantas horas. No colchão velho, adormeceu um sono de séculos. Ao acordar, a casa já não estava vazia. A mãe havia regressado da cidade e o pai da lida.
Perto da mulher puérpera não havia nenhum rastro de nascimento. A barriga murcha, os seios avantajados de leite fresco, à espera da primeira mamada. Procurou o bebê e a parteira em vão. Rodeada de cana queimada, viu seu corpo estranho se dividir em pedaços. Levaram a sua menina. Os pais não expressavam nenhuma reação e fingiram não saber do que se tratava. A história de Jurema. Mas Jurema tem um final bacana, viu, minha gente? Tá triste aqui, mas Jurema, depois ela encontra algo muito maior na vida dela para preencher todo esse vazio. E algo infinito chamado mar. Inclusive, por isso que o nome da personagem é Jurema, que sai da zona da Mata Norte e se encontra e desemboca nesse mar. Esse não é o caminho que a gente busca, né, Solane? É. O caminho Sem sempre nos dúvida. Que mais Juremas possam encontrar esse espaço infinito, né? De criação. Para saber o final do conto, Solane, mostra aqui para a câmera também, onde vamos nos despedir, contato de vocês, como a gente consegue adquirir o livro, Solane? O livro pode ser adquirido com a editora Fazejo, tem lá a editora Fazejo no Instagram. Vocês podem falar lá com o Henrique Conceição, que é o nome artístico dele, inclusive, que ele é artista. E eu estou sem Instagram no momento, Cuidando da saúde mental. Cuidando da minha saúde mental, mas pode conversar com o Joséildo, que ele está ali atento aos pedidos, e lá você encontra o link. Pode ir lá, entrega em casa, viu, minha gente? Certo. Clarissa, contato. Só agradecer também aqui a oportunidade. Podem falar comigo lá no Instagram, Clarissa Mendonça Sim. Eu também não movimento tanto a página, mas eu leio ali todos os directs que me mandam, tá, gente? Então ela tá meio adormecida, mas se eu mandar direct, eu respondo. E é isso. A página adormecida, mas o presencial funcionando super bem, né? A todo vapor. E aí é um dos motivos, né? Um dos pratinhos que eu deixei cair, porque realmente é muita coisa. Mas se chamar lá, eu respondo. Clarissa Mendonça. Maravilha. Gente, muito, muito obrigada pela troca. Sempre termino aqui o Mamas, Minas e Manas maior. Assim, mais um passo, mais uma página de aprendizado, e é muito bom poder compartilhar o que a gente discute, repercute, né, vai elaborando aqui pelas ondas dessa rádio pública que é a Frecaneca FM. Obrigada pela presença de vocês. Eu hoje conversei com a psicóloga Clarissa Mendonça, com a escritora Suelane Ribeiro. Próxima terça-feira a gente se encontra, lembrando que esse episódio fica disponível pelo nosso canal do YouTube, youtube.com/frecanecafm. Obrigada, gente. Obrigada também. Mamas, Minas e Manas tem produção de Bruna Figueroa, hoje com suporte técnico de gravação e edição de Manuel Malaquias. A programação musical é de Lore Fragoso. Eu sou Janaína Serra, te espero toda terça-feira aqui na Faixa Mulher, às 2h, com Mamas, Minas e Manas. Frecaneca FM, toca cultura, toca o Recife, toca você.